Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 601 – Poder Poderoso. Ansem subiu a parede do penhasco mais de 10 metros, e em mais alguns passos, alcançaria a criatura lagarto. Ansem ativou discretamente o bloqueio genético e sentiu o desejo da criatura de se virar por causa disso. Dessa forma, também teve o presságio de saber que a criatura estenderia a língua. No segundo seguinte, o lagarto disparou a língua longa, vermelha e espetada na direção dele. Ser capaz de dizer o que estava por vir era incrível. Ansem sentiu como se pudesse prever tudo. Ansem saltou para longe do penhasco. Pegando emprestado força no ar, ele se esquivou da língua gigante tóxica e voltou para o lado do penhasco perto da criatura. Em seguida, desembainhou a espada prateada e cortou rapidamente a cabeça dela. Esse resultado até mesmo superou a sua própria expectativa, porque a cabeça foi rapidamente removida da criatura e caiu no chão. A espada dele cortou como uma faca quente na manteiga, o que foi o suficiente para fazer Ansem questionar se era ou não uma criatura de linhagem sagrada. Lagarto da montanha, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta não foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Só que a voz confirmou o que Jutin tinha dito, que era de fato uma criatura de linhagem sagrada. Ansem ficou satisfeito, porque agora teve certeza que, tendo desbloqueado o bloqueio genético, sua aptidão física aumentou em uma quantia chocante, não apenas suas capacidades de percepção. Neste momento, até mesmo as criaturas de linhagem sagrada poderiam ser mortas com pouco ou nenhum esforço. Este era um poder poderoso. Jutin, que permaneceu lá embaixo, continuou olhando para cima como se estivesse congelado e não disse uma palavra. Até mesmo ele ficou chocado com a facilidade com que Ansem matou a criatura de linhagem sagrada. Pang! O lagarto da montanha agora caiu no chão, enquanto Ansem pousou também. Rapidamente, Jutin subiu lá e então falou: seu idiota. Pedi ajuda para enfraquecer a criatura, não para você matar. Você pegou a alma da besta? Acabei exagerando. Às vezes, não conheço minha própria força. Foi mal, foi mal. Ansem forçou um sorriso, enquanto se desculpava, e depois continuou: mas não peguei a alma de besta, de verdade. Que tal eu te compensar encontrando outra criatura de linhagem sagrada, hein? Aí enfraqueço e deixo você dar o último ataque. Tá bom para você? Jutin se acalmou depois de ouvir isso, mas ainda precisou confirmar de novo, de modo que perguntou: mas você não conseguiu mesmo a alma da besta? Eu, Ansem, juro em nome da minha mãe e irmãzinha que não ganhei uma alma de besta. Se eu ganhei, que os céus castiguem as duas. Ansem falou com uma voz potente. Que merda de juramento é esse? Acha que vou acreditar nisso? Isso é conversa para boi dormir. Jure de novo, mas jure que nunca terá uma esposa desta vez. Jutin falou. Ansem fez o que ele pediu, o que o confortou totalmente. Em seguida, carregaram o corpo do lagarto da montanha para uma montaria invocada e decidiram retornar ao abrigo. Seja honesto, como chegou a esse nível? Você só está no segundo santuário de Deus há menos de um ano, mas evoluiu tanto e já conquistou tanta coisa. Você não desbloqueou o bloqueio genético, ou já? No caminho de volta, Jutin observou Ansem com uma curiosidade ardente. Agora, não podia ficar sem perguntar. Abrir um bloqueio genético não é tão fácil, Ansem falou sem piscar. Jutin não tinha certeza se o que ele tinha dito era uma confirmação, mas escolheu acreditar que era. Afinal, estava no segundo santuário de Deus há pouquíssimo tempo. De volta ao abrigo, Ansem voltou para o quarto e acabou vendo uma mulher inclinada em uma cadeira lendo seus livros. Só podia ver a sombra dela pela entrada da porta, mas já sabia que era a rainha.
Seu corpo era muito especial e sua beleza era difícil de não reconhecer. Ansem não esperava que a rainha viria tão cedo depois de receber a resposta. Parecia que ela estava considerando a inclusão dele na equipe como uma coisa séria. Pinkin falou que você quer se juntar à equipe. A rainha largou o livro e se virou para encarar Ansem. Sim, quero. Ansem assentiu. O que fez você mudar de ideia tão cedo? A rainha perguntou. Isso ficou na minha cabeça nos últimos dias, e como já estou com os pontos de gene sagrado quase maximizados, pensei que seria uma boa hora para descobrir se tem alguma criatura acima da classe de linhagem sagrada. Então, sim, depois de pensar muito, decidi me juntar a você, disse Ansem. Você não vai acompanhar só para assistir, sabe disso, né? Terá que seguir as minhas ordens. Essas criaturas são perigosíssimas, e aqueles que desbloquearam o bloqueio genético ainda podem morrer num piscar de olhos. Especialmente você. Então, quando a equipe está lutando, você deve cumprir minhas ordens e deixar essa merda de lobo solitário para lá, a rainha falou com um rosto sério. Isso eu sei, Ansem assentiu e acrescentou em seguida, mas tem algo que você precisa saber. Meu animal de estimação tem essa habilidade especial que faz as criaturas ao redor recuarem. Não tenho certeza se terá o mesmo efeito nessas supercriaturas, e o mais importante é que ele não pode atacar as criaturas. Já esperava que fazia as criaturas recuarem, mas pensei que podia atacar. De qualquer jeito, valorizo mais a primeira habilidade, a rainha falou. Espere, então isso é tudo que você quer? Ansem congelou. A rainha então falou, tem muitas criaturas ao redor desta poderosa que estamos mirando. Não temos medo delas, mas é um problema enorme lutar contra a supercriatura com elas por perto. Sem falar que é perigoso. Com o seu animal de estimação acompanhando, não precisamos nos preocupar com as outras e vamos poder focar no alvo principal. Agora, sem sabia por qual motivo a rainha queria tanto a sua presença. Arrume as coisas hoje à noite. Amanhã, você pode vir comigo. Só estou de passagem hoje, então pensei em dar uma passada. E já tenho um plano em andamento para atacar essa criatura poderosa, só que você terá que conhecer a equipe primeiro quando vier comigo. Se eles não tiverem objeções, não vai ser um problema você ser um membro, a rainha falou. Espere, então você não tem a decisão absoluta? Ansem franziu a testa. Quando criei essa equipe, estabelecemos a regra que, para a aceitação de um novo membro da equipe, uma votação unânime deve ocorrer. Posso até ser a líder da equipe, mas não posso ignorar essa regra. Ok. No dia seguinte, Ansem deixou os negócios do abrigo nas mãos dos outros no tempo que ficaria fora e seguiu a rainha para fora do campo de gelo com a raposa prateada na mão. Com ela, eles não foram incomodados por nenhuma criatura, então chegaram no litoral. Lá, a rainha invocou uma baleia e montou nela com Ansem. A raposa prateada era bastante incrível, pois nenhuma criatura marinha decidiu atacá-los também. Algo que pareceu satisfazer a rainha, já que agora olhava para a raposa prateada com o maior carinho. Contudo, Ansem não desfrutou do mesmo tratamento, pois ela não tinha falado com ele nenhuma vez durante a jornada. E o seu olhar era frio. Ansem entendeu que ela ainda estava com raiva dele pelo que aconteceu naquele dia. Conhecendo seu lugar e reconhecendo a necessidade de dar espaço a ela, evitou conversar com medo de aumentar a tensão entre eles. Eles navegaram pelo mar por 2 dias antes de avistar uma ilha escura no horizonte. A rainha seguiu em linha reta, deixando bem claro qual era o destino. Capítulo 602 – Turbilhão. Quando se aproximaram da ilha, viram 3 pessoas de pé na costa. 2 homens e uma mulher, cada um equipado com uma armadura de alma de besta. Eles pareciam refinados e elegantes, e era nítido que não eram evoluídos comuns. Por que demorou tanto? A mulher gritou de longe. A mulher era baixinha e, apesar de ser muito bonita, exalava uma sensação de que era preguiçosa. Tive um contratempo, então tive que atrasar minha chegada por mais alguns dias, explicou a rainha.
Ela podia ser uma mulher orgulhosa, mas não era irracional. E quem é esse homem? A mulher pareceu surpresa ao ver Ansem ao lado da rainha. Depois que os dois homens cumprimentaram a rainha também, parecia que ficaram alarmados com a presença do Ansem. O nome dele é Ansem, e quero propor a inclusão dele na equipe. A rainha só disse isso, abstendo-se de qualquer apresentação detalhada. Você deve ser uma elite para ela te convidar pessoalmente para nossa equipe. Posso perguntar qual é o poder do seu bloqueio genético? A mulher perguntou para Ansem com curiosidade. Os dois homens permaneceram em silêncio e continuaram encarando Ansem. Obviamente, eles se importavam profundamente com a ideia da rainha de trazer a bordo outra pessoa. Ah, eu? Ainda não desbloqueei meu bloqueio genético, Ansem mentiu. Como a rainha só disse que precisava da ajuda da raposa prateada, ele não precisava se precipitar e se revelar completamente. Por enquanto, poderia apenas seguir a equipe por trás, como a rainha tinha dito pessoalmente. Supercriaturas não eram brincadeira, e a imagem do cavalo marinho azul ainda estava fresca na sua mente. Se a oportunidade de evitar riscos estivesse disponível, então ficaria feliz em se abster de se envolver com inimigos tão temíveis. Você não desbloqueou o bloqueio genético? Os três gritaram simultaneamente. Depois de olhar para Ansem com perplexidade, eles se viraram para olhar para a rainha. A rainha tentou explicar a situação do Ansem dizendo, eu testei pessoalmente na minha jornada até aqui. A raposa prateada dele é especial. Sempre que está por perto, as outras criaturas se mantêm afastadas. Se isso é verdade, então por que não apenas comprou o animal de estimação? Não tem necessidade desse fracote se juntar à equipe, disse um dos homens. Este homem era muito bonito, com cabelos loiros e olhos de esmeralda. O outro homem e a outra mulher ainda não disseram nada, pois estavam um pouco inseguros sobre como se sentiam. Foi mal, mas este animal de estimação não está à venda. Ansem o cortou rapidamente. O homem loiro ia falar algo de novo, mas a rainha impediu e falou, de acordo com as regras que estabelecemos sobre a formação deste grupo, todos têm a oportunidade de dizer a sua parte. Se alguém não quer ele na nossa equipe, então se sinta livre para dizer isso. Se for o caso, ele só vai embora. Mas fui eu quem o trouxe aqui, então ninguém pode tocar nele. Um silêncio desconfortável se seguiu, que a rainha quebrou perguntando, cadê o resto da equipe? Eles ainda não chegaram? Parece que os três se atrasaram por alguma coisa. Mas tenho certeza de que vão chegar em breve, disse a mulher. Bem, nesse caso, vamos esperar até eles chegarem. Podemos discutir e votar sobre a inclusão do Ansem quando todos estiverem aqui, disse a rainha. O homem loiro bonito então falou, bah! Não precisamos fazer isso. Eu discordo e não quero ele. Esqueceu que uma de nossas regras de fundação deixa claro que qualquer um que se juntou deve ter desbloqueado o bloqueio genético. Esse cara quer se aproveitar usando seu animal de estimação enquanto colhe o benefício do potencial assassinato de uma super criatura? Você está certo, mas o animal de estimação dele pode ser vital para a nossa luta atual. E pode nos poupar de muitos problemas, a rainha refutou o homem bonito com seu olhar afiado. Sim, tirano. Ter alguém assim não é uma má ideia. A mulher estava de acordo com a rainha, então se juntou e tentou convencer o homem bonito. O homem bonito chamado Tirano agora ficou indiferente e disse, eu prefiro lutar do que compartilhar as recompensas de matar uma super criatura com um novato que não desbloqueou o primeiro bloqueio genético. A rainha franziu a testa para o tirano diante da exclusão do Ansem da equipe, depois assentiu e falou, ok, tudo bem. Se é assim que as coisas vão ser, eu vou levar ele volta. Depois disso, a rainha subiu nas costas da baleia novamente com Ansem e se desculpou com ele, dizendo, me desculpa por desperdiçar seu tempo. Esta foi uma jornada inútil. Está tudo bem. Ansem negou com a cabeça e forçou um sorriso.
Ele não queria arriscar sua vida e por isso não admitiu que tinha desbloqueado o bloqueio genético, mas não esperava que fosse rejeitado pelo grupo e descartado tão rapidamente. Ele tinha acabado de chegar aqui e agora estava sendo enviado de volta. Ansem não ficou muito feliz com isso, mas também não achou que seria uma boa ideia admitir a verdade agora. Assim, preparou-se para voltar com a rainha. Enquanto a rainha se preparava para partir com a baleia, Ansem notou a chegada de alguém que estava montando uma besta marinha. Ele estava surfando pelas ondas a um ritmo furioso. Em pouco tempo, chegou à ilha. Estranhamente, no entanto, parecia gravemente ferido e estava coberto por várias queimaduras. Muitas estavam tampadas com bandagens feitas à pressa, mas, mesmo assim, era notável que ele não estava numa condição boa. Velho maluco! Você está bem? Cadê Shanking? A rainha desceu da baleia, e todos se reuniram ao redor dele. A outra mulher rapidamente se moveu para ajudá-lo. No caminho para cá, nos deparamos com uma criatura que sopra fogo. Era muito poderosa, então acabei me separando do Shanking. Não sei se os outros conseguiram escapar, o velho maluco contou ao grupo, com um rosto branco como um fantasma. Os rostos do grupo ficaram horrorizados, mas não podiam fazer nada. Encontrar uma super criatura sempre era uma provação assustadora e ameaçadora, mas se esbarrar com uma no mar era um pesadelo, de modo que teve sorte de ter saído vivo. As queimaduras do corpo do velho maluco não eram leves. O grupo carregou até a costa e tentou tratar as feridas. Quando Ansem viu as marcas de queimadura, não pôde deixar de se perguntar, eles se esbarraram com o cavalo marinho azul. Gata preguiçosa, você fica aqui e cuida do velho maluco. Eu, tirano e inveja dos céus, vamos dar uma olhada e tentar encontrar os outros. A rainha pulou nas costas da baleia enquanto falava. Tirano e inveja dos céus invocaram suas próprias montarias marinhas, e todos correram na direção apontada pelo velho maluco. Quando chegaram à área indicada, eles se separaram e tentaram procurar as pessoas desaparecidas. Ansem ainda estava na baleia, sentado ao lado da rainha. Apesar de procurarem as pessoas desaparecidas, não conseguiram encontrar um rastro, então era mais provável que tivessem morrido. Parece que a rainha e seu grupo ainda não mataram uma única super criatura, mesmo tendo desbloqueado o bloqueio genético. Os seres humanos no segundo santuário de Deus ainda estão lutando contra a força esmagadora deles, pelo que parece. Ansem ficou em alerta. Quando desbloqueou o bloqueio genético pela primeira vez, ficou felicíssimo com isso, mas agora sentia como se seu status carregasse um certo peso, que não tinha percebido anteriormente. Ficou aterrorizado com a ideia de que algumas pessoas, que se esforçaram para desbloquear o primeiro bloqueio genético tanto quanto Ansem, agora estavam mortas. Eles foram derrotados por uma super criatura no mar em pouco tempo. Rainha, tirano e inveja dos céus se reuniram em um local que tinham determinado. Seus rostos pareciam escuros, uma indicação clara de que não tiveram sorte em procurar seus colegas desaparecidos. Vamos voltar para a ilha primeiro. Não é seguro permanecer nessas águas. A rainha tomou uma decisão de imediato, com medo de que algo pudesse acontecer se permanecessem. Assim, voltaram rapidamente. O que fazemos agora? Mesmo se foram mortos, vocês não conseguiram nem mesmo recuperar os corpos? O velho maluco está ferido, então ainda vamos atrás da criatura na ilha? A gata preguiçosa franziu a testa. Claro que vamos. Se não, só vamos desperdiçar nosso tempo aqui. Tirano disse friamente. Mas agora só estamos em 3. E se, a gata preguiçosa parou e não terminou a frase. Ainda assim, todos sabiam o que ela queria dizer. Capítulo 603, Tigre Branco. Que tal a gente deixar esse colega temporário se juntar a nós? Inveja dos céus sugeriu, enquanto sua presença exalava uma aura de elegância. Tirano franziu as sobrancelhas, mas não disse nada em oposição.
Se os outros tivessem chegado sem problemas, não teria pensado duas vezes na ideia, mas restavam apenas 5 deles agora. Se quisessem provar a existência das criaturas que procuravam, trazer Ansem e a raposa prateada para expulsar qualquer banda adicional seria de grande ajuda. O que significa temporário? Ansem franziu as sobrancelhas enquanto perguntava. Nos dê um preço e nós vamos te contratar como mercenário, Tirano disse friamente, ainda não disposto a oferecer uma posição formal no grupo. Ansem olhou para a rainha, quem disse em seguida, não importa o que você decida, vou te levar de volta sem nenhum ferimento. Ansem sorriu e respondeu quando ouviu o que a rainha disse, tudo bem, vocês podem me contratar, só que já vou avisando que sou caro. Acho que talvez vocês não consigam me pagar. Quanto você quer? Tirano continuou olhando para Ansem com uma atitude fria. Bem, a raposa prateada e eu contamos como 2 pessoas. Portanto, aceitaremos uma alma de besta de linhagem sagrada por cada. Não nos contentaremos com menos do que isso, declarou Ansem. Ele queria receber algum tipo de benefício dessa excursão, mesmo que não tivesse vindo sem esperar nada. E já que tinha vindo até aqui de qualquer maneira, queria ver como planejavam lutar contra uma super criatura. Como alguém agora estava pagando para assistir, não tinha motivo para recusar. Tornar-se formalmente um membro da equipe da rainha não era muito importante para ele. Afinal, o grupo deles não era a única equipe caçando as super criaturas do segundo santuário de Deus, então, mesmo que não fosse aceito aqui, acabaria sendo aceito em outro lugar. Ok, Tirano nem piscou antes de concordar. Ele deu para Ansem uma alma de besta de linhagem sagrada e depois disse, este é um adiantamento. Depois que terminarmos, você vai receber a outra. Gostei da sua atitude direta. Não tenho nenhum problema com isso. Ansem aceitou os termos do tirano. Depois que Ansem aceitou, os outros se reuniram para formar um plano de ação. Primeiro, precisavam encontrar a criatura. Eles tinham um plano inicial, mas foi feito sob a suposição de que todos os membros estariam presentes e disponíveis para o combate. Agora, com apenas 5 deles restantes, teriam que chegar a um outro plano. O velhote também estava ferido, então isso deixou apenas 4 membros da equipe disponíveis para a batalha. Ansem também fazia parte da equipe agora. Depois que Ansem escutou a situação difícil deles, rapidamente entendeu a gravidade da situação. Nas profundezas da ilha, tinha um certo tigre branco. Alguém da equipe passou pela ilha e avistou essa criatura, que parecia estar envolta em algum tipo de redemoinho, o que sugeria que tinha o poder do vento. Todos decidiram vir à ilha hoje para lutar contra essa criatura que foi chamada apropriadamente de Tigre Branco. Eles não tinham plano para matá-lo ainda, apenas queriam ter uma noção do poder dele e avaliar com precisão a extensão da sua força. Com Ansem aqui, não precisamos nos preocupar com nenhuma das criaturas adicionais da ilha. O único inconveniente da inclusão dele é a redução de qualquer ganho extra pela morte delas. Ok, então quem vai na frente para tentar resistir ao primeiro ataque do tigre? A gata preguiçosa perguntou com preocupação. Tirano se voluntariou dizendo, eu vou. Recentemente, tomei posse de um escudo de linhagem sagrada. Se for mesmo uma super criatura, acho que consigo bloquear as patas pelo menos 2 vezes. Ok, então já está definido. Tirano vai entrar e bloquear o primeiro ataque. Desenhei um mapa da área circundante. Inveja dos céus, você vai vir aqui, a rainha entrou em grande detalhe, explicando o plano. Ela tinha desenvolvido todos os tipos de planos reservas também, no caso de algo der errado durante o ataque. Ansem não estava incluído nos planos de batalha. Tudo o que precisava fazer era ficar a uma distância razoável da criatura, segurando a raposa prateada para garantir que nenhuma outra criatura se aproximasse. Ansem não tinha queixas. A rainha e os outros trabalhavam bem em conjunto. Ele só veio aqui para assistir, mas também pensou que, caso se juntasse, poderia interferir na sinergia deles.
No entanto, Ansem estava bem familiarizado com os poderes que as supercriaturas possuíam e não achava que a rainha e sua equipe tinham o que era preciso para derrotar uma. Além disso, ficou preocupado que a raposa prateada também pudesse acabar perseguindo o tigre branco, mas esse medo logo se dissipou. Entre 3 colinas ao longe, um rugido monstruoso soou acompanhado de um vento forte. Era, sem dúvida, o tigre branco e, como ele ainda estava por perto, isso provavelmente significava que nenhuma outra supercriatura também temeria a raposa prateada. Parecia que um tornado estava agora descendo das colinas, e o tigre branco no centro do tornado logo chegaria neles. Preparem-se para lutar! Quando a rainha emitiu o comando, Tirano e os outros rapidamente assumiram as posições e esperaram a chegada do monstro. Era para ter uma grande quantidade de outras criaturas na ilha, mas apenas o tigre e seu vento foram atrás deles. Nenhuma outra criatura podia ser vista, e isso permitiu que os outros confirmassem pessoalmente a capacidade da raposa prateada. Ansem ativou em segredo seu bloqueio genético, o que levou seu 7º sentido ao máximo. Assim, podia ver o tigre branco correndo atrás deles de longe. Em comparação com muitas outras criaturas que tinha encontrado, o tigre branco não era tão grande, visto que tinha apenas cerca de 4 metros de comprimento. Seu corpo era branco como a neve, e seus olhos brilhavam como rubis escarlates. O tigre branco foi levado pelo vento que manipulava e correu atrás deles no ar, não diferente de como correria na terra. Se pudesse voar no céu sem asas, então a criatura certamente poderia usar o poder do vento para benefício próprio. O tigre branco parecia zangado, e seu impulso era poderosíssimo. Até podia não ser tão grande, mas sua presença exercia pressão neles. Era quase como um campeão descendo do céu. Os rostos da rainha e dos demais ficaram sombrios. Ansem viu isso. Depois recuou um pouco com a raposa prateada nos braços. Ele tinha medo das supercriaturas e realmente queria evitá-las. Parecia que conseguiu derrotá-las no primeiro santuário de Deus apenas por pura sorte. As supercriaturas do segundo santuário de Deus tinham um poder esmagador diferente de qualquer outra coisa. Se a raposa prateada filhote tivesse a capacidade de matar uma pessoa que tinha desbloqueado o bloqueio genético em um único golpe, então o tigre branco devia ser muito mais aterrorizante. A raposa prateada agora viu o tigre branco e também parecia nervosa. Seus pelos se eriçaram, enquanto olhava para o tigre com hostilidade. Ansem segurou a raposa prateada com força, não permitindo que fizesse nada incomum. Ela até podia ser poderosa, mas não achava que tinha o necessário para derrotar o tigre branco adulto. O tigre branco continuou atravessando pelo ar e, quando ficou apenas uns 10 metros de distância deles, levantou a pata e bateu no ar. Como se a atmosfera estivesse quebrando em duas, rajadas violentas de vento se espalharam para atacar a equipe. Tirano gritou e ergueu o escudo, enquanto seu corpo estava equipado com uma armadura dourada. Seu escudo era feito de falange de aço, bloqueando as flechas de vento que vinham em sua direção. Dom! Depois do barulho alto, Tirano abriu os olhos e viu o escudo nos seus braços se despedaçando. Um escudo de linhagem sagrada foi destruído num instante. A mão do tirano também ficou machucada e estava sangrando muito com um corte no espaço tenar. As expressões dos membros da equipe mudaram. O poder do tigre branco era ainda maior do que imaginaram, e só precisou de uma lufada de ar para aniquilar as defesas do tirano. Capítulo 604 Recuando. Plano C. A rainha gritou, enquanto seu corpo brilhava numa tonalidade roxa, e entrou em ação. O corpo do tirano brilhou numa cor dourada, como um ser celestial. Ele empunhou uma grande lança preta nas mãos e usou para apunhalar o tigre. A gata preguiçosa também entrou em ação. Apesar de sua estatura baixa e robusta, era ágil e rápida, ao contrário das expectativas do Ansem. Como o próprio tigre, ela usava o poder do vento. A mão do inveja dos céus brandia uma espada elegante, cuja lâmina era mais fina que a asa de uma cigarra. Depois de uma empunhadura baixa, um forte sopro de ar congelante saiu dela.
Parecia o tipo de habilidade que pertenceria a alguém da família Shué. O propósito do tigre branco era muito claro, parecia ter como alvo a rainha. O vento que foi lançado de suas patas parecia garras de projétil que voaram pelo ar na direção dela. Os seios da rainha balançavam ritmicamente enquanto a luz roxa brilhava do seu corpo. Suas pernas longas e incríveis a carregaram com tremenda força, enquanto ela se abaixava para o lado a fim de evitar o ataque vindo. O vento verde da garra que evitou passou por ela e cortou uma pedra em duas. Dom! Uma das adagas da gata preguiçosa atacou o tigre. Em seguida, a espada do Inveja dos Céus e a lança de Tirano tentaram perfurar o alvo em conjunto. Só que algo assustador aconteceu. A pelagem do tigre se eriçou com um fluxo adicional de vento. A adaga da gata preguiçosa, a espada do Inveja dos Céus e a lança do Tirano não alcançaram a besta, como se suas armas fossem bloqueadas por uma concha de vento invisível, ardente e espessa. Roar! O corpo do tigre branco tremeu quando olhou para o céu e rugiu, então um vento horrendo surgiu e um ciclone explodiu de seu grito ensurdecedor. Kátia! Kátia! O ciclone se entrelaçou em torno das armas que tentaram cortar o tigre branco e os torceu deixando fora da forma original. Apenas a lança do tirano, que era incrivelmente pesada e durável, permaneceu não dobrada. Algumas marcas de arranhões profundas afetaram sua superfície. Os três foram jogados para longe, incapazes de ouvir qualquer coisa enquanto um zumbido alto latejava nas cabeças deles por causa da explosão sônica. Suas cabeças estavam doendo. Recuem! Recuem agora! A rainha gritou e sinalizou. Em seguida, invocou uma adaga e jogou na direção do tigre. A adaga rachou o ar no lançamento e deu a sensação que cravaria o olho do tigre. Roar! O tigre branco gritou novamente. Uma tempestade assustadora de vento saiu de sua boca, tornando-se um vento tempestuoso, que defletiu a adaga chegando. Bum! A adaga foi explodida, despedaçando-se e se tornando nada mais do que pó brilhante diante do rosto do tigre. Como o brilho de estrelas e faíscas no céu, o vento espalhou os pós da adaga. Ansem ficou estarrecido, porque aquela adaga era uma alma de besta de linhagem sagrada de uso único. Era extremamente poderosa, mas não conseguiu nem mesmo deixar um único arranhão no tigre branco. O tigre ficou furioso por causa do ataque surpresa e pulou na rainha para se vingar. Mas ela agiu rápido e, como uma deusa graciosa, foi capaz de dançar se desviando das garras do tigre. Os olhos do Ansem a observavam com admiração, e ele respeitava de coração o gol celestial dela. Era tão eficiente quanto o próprio Sutra Dongguan, mas ambos tinham suas próprias vantagens particulares. Enfrentar esse tigre branco e evitar seu ataque era uma prova da destreza dela. Tirano e os outros seguiram as ordens da rainha e rapidamente se viraram para recuar e escapar da besta. O tigre branco era muito mais poderoso do que imaginaram. Era único, diferente de qualquer outra criatura que tinham visto antes. Não havia esperança de competir com ele, então recuaram apressadamente assim que a ordem foi dada. O que você está fazendo parado aí? Vá! A gata preguiçosa gritou com Ansem enquanto corria. Parecia que confiavam totalmente na própria capacidade da rainha de conseguir fugir, visto que recuaram. Ansem assentiu e, com a raposa prateada nos braços, recuou. Só que não correu na mesma velocidade que os outros, então ficou para trás. Eles podiam estar confiantes no gol celestial da rainha, mas Ansem foi o único que tinha aprendido essa habilidade, de modo que entendia a posição e a situação dela mais do que qualquer outra pessoa. O gol celestial exigia um talento incrível, e ela estava atualmente escapando de uma besta tão monstruosa quanto o tigre branco agora. Mas o inimigo da rainha usava o poder do vento, e sua velocidade estava em outro nível. Não importa o quão eficaz fosse seu gol celestial, ainda não conseguiria se livrar da perseguição do tigre e só precisaria de um passo em falso para morrer. Afinal, ela era apenas uma humana. Se não pudesse se livrar do tigre branco a tempo, inevitavelmente cometeria um erro. Mesmo que permanecesse impecável,
era apenas uma questão de tempo até esgotar sua energia, e só a morte a esperaria quando essa hora chegar. Ansem estava pensando em como poderia ajudar a rainha. Eles tinham uma história juntos, e foi ela quem ensinou o Gol Celestial em primeiro lugar. Ela já estava levando o tigre para a praia, e, ainda assim, Ansem não conseguiu ter uma ideia. Ele entendeu o que ela queria fazer, tentando usar o mar a fim de parar o avanço do tigre. A criatura tinha uma afinidade com o vento, então suas habilidades na água não deviam ser muito boas. Foi então que ele pensou num plano e se virou para ir em outra direção. "O que está fazendo? Não fuja!" Tirano o chamou. Ignorando-o, Ansem invocou o rosnador dourado e correu para a praia. Com seu próprio conhecimento do Gol Celestial e a proficiência do sétimo sentido, conseguiu avaliar para onde a rainha estava planejando ir. Ele queria ajudar. O tigre branco estava furioso, e Ansem ficou preocupado que ela não aguentasse até chegar à costa. "Ei, o que você está fazendo? Pare!" A gata preguiçosa gritou com a sombra em fuga do Ansem. "Só o ignore. É por isso que não posso permitir que pessoas assim ganhem um lugar nesta equipe", disse Tirano. Os três viram Ansem se afastar da posição atual da rainha, sem ideia do que ele pretendia fazer. Fingindo não ouvir nada, Ansem continuou. Também não era um membro oficial da equipe, então não viu por que tinha que explicar suas ações para os outros. Este teste já tinha terminado, eles aprenderam sobre o poder do tigre branco e fracassaram na tentativa de ataque. Assim ele temia que ninguém fosse capaz de matar a criatura. Ansem continuou montando no rosnador dourado até a costa e chegou antes da rainha, já que ela tinha que mudar constantemente de direção para evitar os ataques do tigre branco. Em seguida, conseguiu vê-la se aproximando de longe. Ela estava sangrando por causa de todos os ferimentos que sofreu, e parecia que sua armadura de alma de besta poderia quebrar a qualquer segundo. Por sorte, não eram feridas graves e sua capacidade de chegar à costa do oceano não foi comprometida. Ansem deu um longo suspiro e falou sozinho: "A rainha é magnífica. Na posição dela, acho que eu não duraria metade do tempo." Ele então ficou em silêncio por um tempo, depois desinvocou seu rosnador dourado e foi para o mar. Não tinha necessidade de ficar na costa e tinha que se preparar para ajudar a rainha. Capítulo 605 – Se segure. Ansem não esperou no mar por muito tempo até ver a rainha se aproximando. Como uma flecha, ela disparou para o mar. O sangue no corpo dela trouxe uma névoa nebulosa de flores vermelhas para a água, o que parecia lindo. Em seguida, Ansem viu um lampejo branco descendo nas ondas tumultuadas do mar, que raspou violentamente seu caminho pela superfície do mar. Quando o tigre abaixou as patas na água, o mar se dividiu ao meio, criando uma trincheira de algumas dezenas de metros. Parecia que o tigre ainda não estava disposto a desistir da perseguição. A luz roxa no corpo da rainha estava brilhando, e ela agora empunhava uma lança em cada mão, ambas tingidas de roxa. Depois rapidamente se virou para bloquear um ataque chegando. Dom! Ambas as lanças foram destruídas, o que fez a rainha dizer, Sangrando no peito, ela foi jogada no leito do mar. Pang! A rainha foi jogada no leito do mar, formando um buraco profundo na forma do seu corpo. Este golpe a colocou em estado crítico. O tigre branco não queria nadar, mas continuou balançando as patas. As rajadas violentas de vento deixaram o mar tempestuoso, produzindo ondas de 30 metros de altura. Muitas percorreram as águas para cortar o leito do mar. A rainha resistiu à dor lancinante e se esquivou dos ataques do tigre branco enquanto tentava nadar cada vez mais para o fundo do mar. Droga! Que tigre branco apelão! Ansem estava planejando se encontrar com a rainha no leito do mar, mas não esperava que o tigre branco fosse tão feroz assim. Descer lá agora seria inútil, então simplesmente ficou onde estava, esperando que a rainha pudesse continuar se esquivando dos ataques da criatura. Porém, o golpe que ela recebeu foi terrível, e afetou muito seu desempenho.
Já era difícil o suficiente para uma pessoa manobrar no mar, e agora Ansem podia ver que ela não ia conseguir se esquivar desta vez. Cerrando os dentes, ele mergulhou e foi na direção dela. A rainha ainda estava lutando, quando notou uma sombra vindo direto na sua direção. Logo, viu que era Ansem depois de semicerrar os olhos para observar melhor. Ansem puxou a rainha para mais fundo no mar. Ele era incrivelmente hábil na água, então tinha mais mobilidade que a rainha debaixo d'água. Se segure em mim, Ansem colocou a rainha de costas e pediu para ela agarrar sua cintura. Em seguida, disparou a toda velocidade para as águas mais escuras. O tigre branco não queria desistir ainda, então continuou lançando suas rajadas assassinas no mar, só que Ansem era como um tritão enquanto nadava pelo leito do mar com grande velocidade, evitando sem esforço cada um dos ataques do tigre. A rainha estava agarrando Ansem com força e se emocionou, porque nunca esperou que ele apareceria e a salvaria assim. Até mesmo no mar, Ansem estava usando a formação aprendida no Sutra Dongguan e continuou manobrando e trocando de posição para se esquivar do tigre enquanto avançava, pois pura velocidade não seria suficiente. Mas, ainda assim, o tigre branco não estava disposto a deixá-los ir. Não foi até que eles estivessem a uma profundidade de 80 metros que o tigre desistiu de atacar. Naquela profundidade, até mesmo os projéteis ferozes de vento não poderiam machucá-los. Mas ele ainda estava em perseguição, pois, onde quer que Ansem nadasse, o tigre pairava acima, não desistiria da presa tão facilmente, e certamente não permitiria que nadassem até a superfície. Desgraça! É um farejador de caça agora. Ansem já tinha nadado 300 metros de profundidade e ainda não consegui despistá-lo. Ele xingou a criatura na sua mente e continuou nadando mais fundo. Depois de nadar por meia hora, ficou a cerca de 500 metros de profundidade, mas ainda foi em vão. De cima das águas salobras, o tigre continuou de olho neles. Ansem estava se preparando para nadar ainda mais fundo, só que então percebeu que tinha algo errado com a rainha. Ele se virou para dar uma olhada nela, cujo rosto não parecia bom. No entanto, não foi por causa dos ferimentos que sofreu, foi porque estava sufocando. Ansem ficou estarrecido. Depois que aprendeu o Sutra Dongguan, era capaz de respirar debaixo de água, e até a raposa prateada tinha essa habilidade. Mas não era o caso dela. Se ela não tivesse se machucado, poderia ter permanecido submersa no mar por várias horas, mas levou um golpe no peito, de modo que seus pulmões ficaram feridos, o que tornou difícil permanecer debaixo d'água. A rainha gesticulou para Ansem, dizendo que queria voltar para a superfície. Ela não queria subir apenas para respirar, mas também para dar uma chance para ele escapar da situação atual. Ansem a puxou para perto e sacudiu a própria cabeça, depois olhou nos olhos da rainha, tocou o rosto dela e selou os lábios com os seus. Tinha um gosto agradável no seu beijo. Os olhos dela se arregalaram ao ver Ansem, cujo rosto estava diretamente na frente dela. Só que rapidamente entendeu o que ele estava tentando fazer. Ela não tentou empurrá-lo de volta, como inicialmente desejava, e, em vez disso, engoliu o sabor agradável que ele estava proporcionando. Em seguida, não estava mais sufocando e se sentiu rejuvenescida. Quando seu corpo ficou aliviado, ela empurrou Ansem para longe e agarrou a cintura dele mais uma vez. Depois, nadaram mais a fundo. Quando a rainha não podia mais prender a respiração, ele alegremente levou mais ar aos pulmões dela. Depois de fazer isso algumas vezes, Ansem nadou vários quilômetros abaixo do mar. Finalmente, o tigre branco desistiu da perseguição e retornou à ilha. Contudo, ele ainda ficou preocupado, então nadou por mais alguns quilômetros e depois retornou à superfície, tudo isso para garantir a segurança absoluta. Quando voltaram à superfície, o tigre não podia ser visto em nenhum lugar. Em seguida, a rainha invocou sua baleia, depois rapidamente subiu nela e caiu, seu rosto parecia muito doente. A ferida no peito era profunda e não tinha tido a chance de se curar, devido a estar na água por tanto tempo. Também acabou perdendo bastante sangue.
Ansem rapidamente procurou em si mesmo e na rainha, mas percebeu que o pacote que trouxeram com eles tinha desaparecido, ou seja, não tinham curativos ou itens médicos. Está tudo bem. Eu consigo aguentar. Cough. Cough. A rainha conseguiu manter a compostura e, se não fosse pela ferida aberta, seria difícil dizer que estava gravemente ferida. Todavia, acabou cuspindo sangue por falar, porque estava com os pulmões feridos. Aguente firme. Ansem usou as mãos para rasgar alguns dos trajes de batalha e limpou a área ao redor da ferida dela. A armadura de alma de besta já havia sido destruída pelo tigre branco, e o traje de batalha abaixo estava danificado, de modo que rasgou facilmente, expondo o peito dela. Um par de seios enormes e brancos como a neve ficaram expostos para Ansem, mas eles estavam feridos com um corte horrível. Ele não tinha certeza se deveria ou não ficar feliz pela visão. Os olhos da rainha mostraram desconforto com a situação, mas ela não se moveu. Tudo o que fez foi corar. Sob as circunstâncias atuais, Ansem não estava com disposição para admirar o corpo dela, então ergueu a raposa prateada e a colocou no peito dela. Em seguida, falou: Raposa prateada, por favor, ajude. A raposa prateada olhou para Ansem e depois se virou para a rainha. Em seguida, começou a lamber a pele branca como a neve. Depois que a raposa prateada lambeu por um momento, o corpo dela começou a tremer. A ferida que já tinha começado a mostrar sinais de infecção fechou. Com o sangramento estancado, a área parecia cada vez melhor a cada segundo. Capítulo 606 Rainha, aquela que não consegue se acalmar. A rainha ficou tão irritada quanto constrangida, não tendo ideia do que Ansem estava fazendo. Mas, quando olhou para a área atingida, percebeu que a ferida estava começando a desaparecer conforme a raposa prateada lambia. Perplexa, não conseguiu tirar o olho da criatura. Ansem olhou para a raposa prateada, mas seus olhos subconscientemente se moveram para outro lugar. Ele notou que a rainha estava respirando muito rápido e seu peito estava batendo forte. A sacudida quase fez Ansem perder toda a compostura. A rainha ficou surpresa ao ver que a raposa prateada possuía essa habilidade. Por um momento, esqueceu tudo sobre Ansem estar perto dela. Quando ouviu o tarado ofegando ao seu lado, ela olhou e ficou chocada ao vê-lo olhando descaradamente para os seus seios. Seu rosto ficou vermelho, e ela moveu as mãos para cobrir seu peito exposto, só que não conseguiu tampar, porque a raposa prateada estava em cima e por causa dos tamanhos dos seios também. Tudo o que pôde fazer era gritar: Você ainda está olhando? Ah, desculpa. Ansem usou as mãos para cobrir os olhos. A rainha quase desmaiou de vergonha. Embora Ansem tenha colocado as mãos na frente dos olhos, ainda se certificou de continuar espiando por meio do rápido afastamento dos dedos. Vire-se! A rainha disse com raiva. Tá bom, tá bom. Ansem se virou relutantemente, ficando com inveja da raposa prateada. Enquanto ele era forçado a desviar o olhar, ela estava sendo autorizada a desfrutar livremente do prazer que todo homem desejava. Depois disso, a raposa prateada saltou de volta para Ansem, mas ele não ouviu a rainha dizer nada. Já posso me virar? Ele finalmente perguntou. Me dê uma armadura de alma de besta. Sua voz ficou fria mais uma vez, um sinal de que tinha voltado ao normal. Claro. Ansem se virou para olhar para a rainha e congelou. O sol estava se pondo, transformando o oceano em uma bela tina de ouro derretido e cintilante. A rainha, em toda a sua beleza elegante, estava sentada diante da cena nua, com os braços enrolados nos seios volumosos. Seus ombros redondos, curvas sensuais, cintura fina e pernas flexíveis, diante da luz do sol se pondo, ela poderia ter sido confundida com uma sereia-rainha. Ainda olhando? A rainha disse essas duas palavras com os dentes cerrados. Os olhos foram feitos para ver as belezas do mundo, não posso ignorar os desejos deles. Ansem deu de ombros enquanto falava. Ele desviou o olhar,
pegou a armadura das camas de sangue e entregou para a rainha. Ela equipou de imediato, e a armadura escondeu seu peito volumoso. Embora fosse possível distinguir curvas esbeltas, a visão geral era menos excitante. Ainda assim, tinha um rosto bonito. Era o rosto de uma deusa elegante, que nenhum homem poderia tocar. Você estava melhor antes. Agora parece muito fria, disse Ansem. Não pense que me salvar te dá um passe livre. Ainda quero te matar, e se disser mais uma palavra sobre o meu corpo, vou acabar com a sua raça agora mesmo. A rainha direcionou um olhar furioso para Ansem. Se o olhar pudesse matar, ele já teria sido cortado em pedaços. Tudo bem. Parei. Ansem fechou os olhos, mas começou a sorrir. E também nem pense nisso, a rainha acrescentou isso, porque o sorriso que Ansem estava dando era insuportavelmente presunçoso, de modo que acreditou que ele estava memorizando algo que não tinha direito. Acho que isso não vai dar. A mente é minha, mas não posso controlar completamente as cenas maravilhosas que ela quer ver. Ansem abriu os olhos enquanto falava. A rainha cerrou os dentes e não disse mais nada, só que parecia furiosa. Acho que você fica melhor quando está brava, fica bem feminina, Ansem falou. A rainha pensou que devia ter feito algo bastante terrível na vida passada para se aproximar de alguém como Ansem. Ele rasgou as roupas no corpo dela quando se encontraram na última vez, e agora praticamente fez o mesmo de novo. Parecia que todos os seus momentos mais embaraçosos continuavam ocorrendo com Ansem. No fim, a rainha acalmou seu humor e ficou fria novamente. Ela decidiu não ficar tão irritada, para que algo ainda mais embaraçoso não acontecesse. Afinal de contas, Ansem a salvou, então se sentiria péssima se fizesse algo ruim com ele. Mas sempre que abria os olhos e via Ansem, ficava irritadíssima e começava a ferver. Em seguida, ela se virou e decidiu olhar para o mar em vez dele, perguntando em seguida, onde estamos? Não sei. Minha principal preocupação era fugir do tigre branco, então fiz um monte de curvas e voltas. Não faço nem mais ideia para que direção a ilha fica. Ansem piscou. A rainha franziu as sobrancelhas e disse, deixe a sua raposa prateada aqui. Vamos voltar, mas precisamos arrumar comida por enquanto. Não é preciso. Eu posso cuidar disso. Ansem colocou a raposa prateada na parte de trás da baleia e depois pulou na água. Um tempo depois, voltou carregando um peixe de 0,5 metro de comprimento. Ele esfolou e desossou. Em seguida, cortou a carne em fatias finas e pegou uma. A rainha pensou que Ansem estava dando para ela. No entanto, antes que pudesse rejeitar, viu que Ansem estava alimentando a raposa prateada, de modo que rapidamente fechou a boca e corou. Ah, você quer um pouco? Pode pegar. Ansem ouviu a frase interrompida, então pegou outra fatia e levou para ela. Vamos, abra a boquinha. A rainha sentiu como se fosse explodir, à medida que mais e mais sangue bombeava para seu rosto. Ela fechou a mandíbula com força e não disse nada. Em seguida, sentou-se atrás dele e pegou uma fatia de peixe sem olhar para ele. Ansem deu de ombros e colocou o peixe que estava segurando na boca, depois segurou a raposa prateada e se sentou na frente da rainha. Ele e a raposa compartilharam alegremente a porção, dividindo igualmente. Quando só sobrou uma fatia, ele pegou e começou a colocar na boca. Mas, antes que pudesse comer tudo, a raposa prateada pulou no braço dele e mordeu a outra metade da fatia. Nenhum deles queria desistir, o que irritou a rainha. Por dentro, perguntou-se, que tipo de pessoa em sã consciência luta por comida com um animal de estimação? Contudo, a rainha sentiu que algo estava errado. Os lábios da raposa prateada e do Ansem estavam conectados, mas a raposa prateada acabou de lamber seus mais belos troféus antes. O rosto frio da rainha de repente ficou todo vermelho. Ela se virou e foi até a cabeça da baleia e olhou para o oceano. O que eu fiz para irritar ela desta vez?
Ansem ficou surpreso porque estava apenas brincando com a raposa prateada e não sabia por que ela ficou tão brava de novo. A essa altura, ambos tinham reconhecido que estavam perdidos. A baleia estava nadando a meio-dia, sem sinal de terra. Capítulo 607 – Planta Mística. Havia uma criatura gigante nadando pelo mar, que quase se parecia com uma ilha em movimento. Vendo isso, Ansem e a rainha nem se atreveram a respirar, apenas guiaram a baleia em outra direção para evitá-la. Com a raposa prateada a bordo, as únicas criaturas com que provavelmente se esbarrariam seriam insanamente poderosas. Os dois estavam perdidos no mar há meio mês, e essa foi a segunda vez que viram uma criatura como essa. Felizmente, as criaturas não prestavam atenção neles, e em vez disso, continuavam na direção em que estavam indo. Eles esperaram até que a criatura gigante estivesse fora de vista e soltaram suspiros bem longos. Depois de mais meio-dia, Ansem de repente viu algo verde no horizonte e pensou, pode ser uma ilha. Estamos salvos. Tem uma ilha bem ali. Mesmo que não tenha ninguém lá, podemos pelo menos encontrar alguma comida de verdade. Só bebemos sangue de peixe durante todo esse tempo à deriva. Estou ficando cansado disso. A rainha parecia feliz com essa notícia também. Eles ficaram o tempo todo nas costas da baleia, comendo carne e bebendo sangue de peixe, então ela também estava começando a ficar enjoada disso. À medida que o ponto verde ficava cada vez mais próximo, revelou-se de fato que era uma espécie de ilha. As colinas eram bem íngremes, mas eram curtas e estavam decoradas com muita vegetação. Não havia árvores altas na ilha, mas tinha muitos arbustos de bagas, que pareciam uvas deliciosas. Bagas, frutinhas carnudas. A rainha invocou as asas e voou para dar uma olhada. A ilha não era muito grande e parecia que não estava povoada por nenhuma criatura. Ambos se sentiram seguros sobre o pedaço de terra recém-descoberto, então pararam na ilha. Ansem olhou para as bagas vermelhas e pensou, essas bagas não são iguais àqueles cogumelos vermelhos, né? A rainha já estava explorando o interior. Depois de uma breve busca, ela encontrou um lago escondido entre as colinas, de modo que ficou animadíssima com a perspectiva de água doce. Está olhando o quê? A rainha notou Ansem agachado perto dos arbustos e franziu as sobrancelhas. Será que dá para comer essas coisas? Já enjoei de carne de peixe e quero comer algo fresco, respondeu Ansem. Não coma as coisas do nada. Vamos continuar com peixes, a rainha respondeu. Embora estivesse cansada de carne de peixe, nem todas as plantas do mundo eram seguras para o consumo humano. As bagas pareciam deliciosas, mas quem sabia se causariam problemas se ingeridas. Acho que elas não têm problema. Acho que é uma boa a gente comer elas. Ansem continuou observando as bagas, e pelo que aprendeu com o professor San, teve certeza de que elas eram consumíveis. A rainha ignorou Ansem e simplesmente voltou para o mar a fim de pegar mais peixes. Ela ficou feliz o suficiente de poder cozinhar a carne de peixe, e fazer isso certamente era melhor do que se arriscar ingerindo bagas curiosas e desconhecidas. Ansem até podia ter certeza que elas eram consumíveis, mas não comeu nenhuma. Isso porque surgiu umas perguntas na sua mente. Por que as bagas, sendo comestíveis, cresceram com tanta abundância na ilha? E por que elas estavam totalmente intocadas? Enquanto estava no mar, viram diversos pássaros sobrevoando a área, só que não tinha nada nas imediações remotas desta ilha, o que fez Ansem acreditar que algo estava errado. Ele resistiu ao desejo de experimentar as bagas e decidiu dar um passeio pela ilha, a fim de ver se tinha algo estranho sobre o lugar em que estavam. A ilha não era muito grande, e um humano comum poderia dar a volta nela em metade de um dia. Ansem montou no rosnador dourado e, com suas habilidades, não demorou para investigar a área. Embora a ilha não fosse muito grande, as colinas rochosas no interior eram estranhas, isso porque não eram muito altas, com cerca de 20 metros de altura, assim, dava para confundi-las com uma vegetação abundante de abacaxis de longe.
O mais estranho era como cada colina era idêntica à outra. Ansem escalou uma colina e olhou ao redor. Na colina mais alta, avistou uma planta com aparência de lótus. Parecia um lótus comum, com 7 folhas e um botão no centro. Sua cor era branca como leite. Ansem franziu a testa. Os lótus tendiam a crescer na água, ou, pelo menos, em solo muito úmido. Ele nunca tinha visto um crescer em uma colina antes, então se questionou se era mesmo um lótus. Vendo que era apenas uma planta, Ansem não achava que teria algo a temer. Carregando a raposa prateada no colo, decidiu subir a colina. Ao chegar no topo, deu uma olhada melhor na flor de 7 folhas. Dando uma olhada mais de perto, Ansem confirmou que era realmente uma flor de lótus. Suas pétalas brancas como neve estavam todas dobradas ao redor do broto do tamanho de um punho. Isso era diferente dos brotos verdes comuns, já que esse também era branco como a neve por dentro. Era semi-transparente, e havia muitas sementes vermelhas no interior. Contudo, não era muito grande, o que indicava que ainda não estava totalmente maduro. Enquanto Ansem continuava observando, a raposa prateada pulou dos seus braços. Ela acabou cheirando o lótus e piscou como um humano piscaria. Em seguida, curiosamente circulou o lótus como se estivesse inspecionando. Depois de um tempo, a raposa prateada decidiu deitar ao lado dela. Raposa prateada, tem como explicar não? Ansem perguntou, enquanto olhava para ela com uma expressão intrigada. Se a raposa prateada quisesse comer alguma coisa, geralmente engolia sem pensar 2 vezes, nunca esperou pela comida antes. O rosto da raposa prateada sugeria que queria comer a planta, mas apenas continuou deitada ao lado dela. Ansem não tinha certeza no que estava pensando. Você quer esperar até amadurecer? Ansem pensou nessa possibilidade e perguntou à raposa prateada. Só que ela não respondeu. Tudo o que fez foi semicerrar os olhos e continuar deitada lá. Era quase como se estivesse protegendo a flor de lótus, como um cão de guarda. Ansem viu fumaça subindo perto da margem do oceano, o que indicava que a rainha já tinha pegado alguns peixes e estava provavelmente cozinhando. Quando estendeu a mão para agarrar a raposa prateada, ela saiu do caminho como se não quisesse ir embora. Em seguida, sentou-se lá e ficou imóvel. Você pode querer esperar até ficar madura, mas pode demorar um pouco. Ninguém está brigando por isso, então vamos comer um pouco e depois voltamos. Ansem confortou a raposa prateada e tentou agarrá-la novamente. Mas se recusou a sair de novo. Ela não tinha nem intenção de sair de perto do lótus e parecia determinada em proteger a planta. Sem poder fazer nada sobre isso, ele decidiu voltar para a margem do oceano e pensou enquanto voltava, aquele lótus deve ser algo muito bom. Caso contrário, por que seria tão teimosa para ficar lá? Bem, ela é bem exigente quando se trata de comida. Não, eu não posso deixar a raposa prateada ficar com tudo para si. Aposto que ela está esperando as sementes de lótus, do contrário teria mastigado tudo à primeira vista. Que outra razão poderia haver para ficar lá e esperar? Mas como posso tomar da raposa prateada? Se ela decidir lutar comigo, como posso ficar ao lado dela depois? Muitos pensamentos e perguntas diferentes agora atormentavam a mente do Ansem, de modo que não teve certeza do que fazer. A raposa prateada estava se recusando a deixar aquele local e esperaria até que as sementes estivessem maduras. Roubar a comida dela seria uma coisa difícil. Capítulo 608 Lótus Maduro. Quando Ansem voltou ao litoral, a rainha estava usando sua espada para espetar e cozinhar carne de peixe. A fogueira foi feita usando só videiras e gravetos, mas parecia que era o suficiente para durar até grelhar. Ansem viu também outras espadas apoiadas ao lado da fogueira, cada uma cheia de carne. As fatias de peixe eram douradas, e a gordura grelhando era uma tentação. Assim, teve que perguntar, tá fazendo para mim? Como assim para você? Fiz para eu comer, respondeu a rainha. Posso comer um pouco? Ansem perguntou educadamente.
Fique à vontade. A rainha não olhou para Ansem nenhuma vez, simplesmente continuou olhando para a carne na sua mão. Ansem sorriu, pegou um pouco de carne e deu uma mordida. Infelizmente, deveria ter esperado, porque acabou queimando a boca. Ainda assim, esse peixe fresco tinha um sabor divino em comparação com o peixe cru que estavam comendo anteriormente. Cadê a sua raposa? A rainha observou Ansem comer como um louco e fez a pergunta quando se sentiu mais relaxada. Desinvoquei, Ansem piscou ao responder. Sério? A rainha encarou Ansem, não acreditando nele. Invoque ela então para comermos todos juntos. Para quê? É apenas um animal de estimação, ignore a criatura. Ansem achou que a rainha tinha descoberto algo sobre a raposa prateada quando foi curada por ela, mas ele não estava disposto a admitir. Ok. A rainha não perguntou mais nada e simplesmente continuou cozinhando a carne. Ansem comeu 8 fatias. Com a barriga cheia, caiu de costas na areia e gritou depois de suspirar bastante. Incrível! A rainha comeu algumas também. Só que, quando terminou de comer, desinvocou as espadas de alma de besta e começou a caminhar na direção das colinas. O que você está fazendo? Ansem se sentou e perguntou, preocupado se a rainha descobriria ou não sobre a raposa prateada e o lótus. Só vou dar uma volta, respondeu a rainha, já caminhando para as colinas. Vou junto. Ansem pulou com um susto e pensou, não tem como esconder o motivo da raposa prateada não ter voltado. Não seria difícil para a rainha descobrir onde a lótus e a raposa prateada estavam. Depois de subir uma pequena colina, ela avistou os dois de longe, então se virou e encarou Ansem. Com um sorriso de convencida, virou-se e começou a caminhar na direção da raposa. O que é isso? A rainha apontou para o lótus enquanto se aproximava da raposa prateada. Não sei, mas ela se recusou a sair depois de encontrar, Ansem explicou. A rainha deu uma olhada mais de perto no lótus e se sentou ao redor também. No dia seguinte, a rainha perguntou para Ansem, vai embora? Se a raposa prateada não vai sair, então também não vou. Você quer sair primeiro? Ansem perguntou, piscando. Vamos dividir ao meio. A rainha olhou para Ansem, mas não parecia que ela queria ir embora. Dividir ao meio o quê? É um animal de estimação. Quer brigar por comida com um animal de estimação? Por dentro, Ansem estava dizendo não, enquanto fingia por fora. Se ela comer, não vou querer mais. Mas vou querer metade se você pegar, disse a rainha. Para que eu vou querer isso? É para a raposa prateada. Não sou um animal de estimação, então não preciso disso, Ansem falou direto e estava começando a ficar um pouco irritado. A rainha não falou muito, só permaneceu perto da raposa prateada, de olho no lótus. Antes só tinha raposa prateada de olho, então pensei que tinha uma chance, só que agora ela ficou interessada também. Ansem pensou e também estava começando a acreditar que a raposa prateada era uma fêmea. Caso contrário, por que estaria se comportando como a rainha? Essa era a única explicação para o quão egoísta podia ser. Ansem nunca pensou na possibilidade de que ele fosse mais egoísta do que a raposa prateada e a rainha juntas. Eles ficaram na ilha por 4 dias. As flores da cor branca neve começaram a murchar, mais lentamente, de modo que apenas 2 pétalas caíam por dia. Como havia tantas, quem saberia quanto tempo levaria para murchar? As sementes do lótus no interior também estavam crescendo, pareciam cristais de sangue, que continuavam amadurecendo. Elas emitiam uma fragrância agradável, e só de cheirar dava uma sensação de conforto e relaxamento. Essas sementes devem ser muito boas, mas como posso levar todas sem que a rainha e a raposa prateada percebam? Ansem observou o lótus atentamente todos os dias, o tempo todo pensando num plano para tomar das duas. Ele não tinha certeza se poderia derrotar as duas, caso contrário, simplesmente pegaria. Meio mês depois, as pétalas tinham caído todas.
O próprio lótus agora era como um prato de jade. As sementes de cristal de sangue eram tão redondas e cheias que pareciam rubis do tamanho de um ovo de pombo. Ansem ainda não tinha achado uma solução para ficar com todas, só que subitamente ouviu um chiurear e viu um pássaro verde azulado que parecia até um pavão. Sem ideia de onde tinha vindo, Ansem o viu voar freneticamente ao redor do céu, crocitando o mais alto que podia. Parecia também que o pássaro estava com medo do estresse, de modo que controlou o desejo de descer. A raposa prateada agora parecia nervosa, visto que se levantou e olhou para o pavão no céu como se fosse um inimigo. Ansem e a rainha ficaram estarrecidos, porque perceberam que provavelmente era uma super criatura, já que não ligava tanto para a presença da raposa prateada, o que deixou os dois com rostos sombrios. O pavão continuou cercando do céu, recusando-se a sair, mas também não queria descer. Parecia que estava esperando as sementes amadurecerem, assim como eles estavam. De onde ele surgiu? Por que apareceu logo aqui no mar? Ansem pensou que apenas a raposa prateada e a rainha estavam competindo com ele pelas sementes. Se as coisas continuassem como antes, ele tinha, pelo menos, uma chance boa de obter algumas delas. Mas agora com uma super criatura nas imediações, quem sabia o que poderia acontecer? Talvez até mesmo a combinação do Ansem e da raposa prateada não fosse suficiente para lutar contra a super criatura. Ansem estava se sentindo deprimido em meio aos seus pensamentos, quando ouviu um som vindo do litoral. Olhando para o oceano, ele observou as águas fervendo. Logo, uma lagosta com uma concha roxa que tinha mais de 10 metros de comprimento emergiu. Ela permaneceu flutuando na água por um momento, causando ondas altas. Em seguida, começou a circular a ilha, sem se aproximar muito. Que desgraça! Mais uma! Quantas criaturas querem essas sementes? Ansem ficou frustrado e não sabia quando e onde outra super criatura poderia surgir, só que por sorte mais nenhuma decidiu aparecer. Além do pavão e da lagosta, não havia sinal de outra chegando para competir pelas sementes. Com uma no mar e a outra no céu, seria impossível escapar agora. Vamos recuar. Se formos cercados, não tem nada que possamos fazer para lutar contra elas, a rainha falou com calma. Raposa prateada, bora! Ansem gritou com a raposa prateada, com um tom de gravidade. Ele ficou com medo de que, se a raposa prateada ficasse aqui para proteger o Lótus, ela seria rapidamente dominada pelas duas super criaturas. Mesmo que fosse uma também, sua força tinha limites. Capítulo 609 – Arrebatar. Felizmente, a raposa prateada não foi muito teimosa. Apesar de seu desejo pelas sementes, ela ainda pulou nos braços dele quando foi chamada. Ansem deu um longo suspiro e fugiu com a rainha. Eles também não se aproximaram do mar e só se esconderam em um ponto escondido perto da base das colinas. Pouco depois de saírem, o pássaro que parecia um pavão desceu para o local em que eles estavam antes. A lagosta também chegou no litoral, batendo suas pinças enquanto rapidamente se deslocava para a colina onde o Lótus estava. A guerra pelo Lótus havia começado. Depois de observar as sementes, parecia até que o pavão reconheceu o fato de que elas ainda não estavam maduras. Então, em vez de esperar, o pássaro se virou e chiureou para a lagosta. A lagosta, com suas pinças batendo, rastejou até o pássaro. Parecia que ela não foi nem um pouco atrasada pelo corpo e pelas conchas grandes. O pavão abriu as asas e pegou voo, expandindo suas fileiras de penas como um leque em uma demonstração de hostilidade. Sob sua plumagem verde, havia uma colagem de ocelos impecáveis que emitiam uma luz azul. Ansem se sentiu tonto, quando olhou para os ocelos que decoravam o pavão, e quase sentiu como se fosse desmaiar. Não olhe para as luzes azuis, a rainha falou com os olhos já fechados. Sua luz roxa estava girando dentro dela, significando que já tinha ativado seu bloqueio genético. Ansem fez o que ela pediu e também usou as mãos para cobrir os olhos da raposa prateada, mas, ainda assim, a luz azul de alguma forma conseguiu passar pelas pálpebras.
Ele rapidamente se virou e se moveu para se esconder atrás de uma pedra, o que trouxe alívio instantâneo. A rainha também se escondeu atrás de uma pedra, e nenhum deles optou por abrir os olhos por nem mesmo um segundo. Por enquanto, só podiam confiar nos ouvidos. Ansem usou a pele de Jade para ativar seu bloqueio genético, pois não exigia que estivesse de olhos abertos. Assim, poderia examinar toda a área e reconstruir toda a cena sem olhar. A lagosta gigante parecia bêbada enquanto avançava para a esquerda e direita em resposta à luz azul do pavão. Com seu inimigo tão afetado, o pavão encontrou uma abertura para o ataque. A concha da lagosta era incrivelmente resistente, porque, quando o pavão bicou, o único dano que ela sofreu foi uma marca branca de arranhão. Ansem assistiu ao combate com admiração. Podia parecer que a lagosta estava com muita desvantagem, mas sua concha provou ser uma defesa muito resistente, visto que o pavão não conseguia feri-la de jeito nenhum. Contudo, a luz azul dos ocelos da plumagem do pavão continuou deixando a lagosta tonta. Sem serem capazes de causar danos, ambos pareciam estar em um impasse. Mas, ainda assim, os dois vieram aqui pelas sementes de lótus. Se o pavão pudesse manter a lagosta suprimida por tempo suficiente para que a planta amadurecesse completamente, poderia rapidamente arrebatar as sementes, devorá-las e voar para longe. Tudo enquanto a lagosta continuava se debatendo como se fosse cega. O que devemos fazer? Ansem perguntou. Não posso fazer nada. A luz azul do pavão deixa os outros tontos. Podemos até fechar os olhos e correr, mas nossas pálpebras não são fortes o suficiente para bloquear por completo a luz. E como vamos lutar contra duas supercriaturas de olhos fechados? É a mesma coisa que lutar no escuro, a rainha falou. No entanto, Ansem não respondeu, porque subitamente sentiu um cheiro bastante agradável e percebeu que vinha das sementes de lótus. O lótus estava começando a emitir uma luz vermelha, e uma névoa vermelha saiu dela, mascarando a área. Por mais ameaçador que parecesse, seu cheiro era encantador e forte o suficiente para ser cheirado de todos os cantos da ilha. As sementes estão prestes a amadurecer. Ansem continuou observando a luta entre o pavão e a lagosta, ainda planejando obter as sementes antes de qualquer outro. Ele não podia esperar até que elas ficassem maduras, porque as criaturas se jogariam nela, engolindo todas em uma mordida. Comparado com o tamanho do pavão e da lagosta, as sementes não eram nem grandes o suficiente para ficarem presas nos seus dentes. A raposa prateada parecia querer pular dos braços do Ansem a qualquer segundo, e seu desejo ardente pelas sementes de lótus era bem aparente. Porém, quando abriu os olhos para dar uma olhada, rapidamente enterrou a cabeça no peito dele, pois a luz azul era um impedimento extremo. Enquanto Ansem estava se perguntando se deveria ou não se precipitar lá, uma sensação repulsiva tomou conta dele, quando um barulho veio do mar. Ainda mais supercriaturas estão vindo? Ele ficou irritado e perguntou com espanto. Usando seu sétimo sentido, rapidamente examinou o litoral. Em seguida, Ansem se assustou muito com o que viu. Por toda a ilha, uma vasta série de criaturas diferentes estavam se aproximando, todas planejando arrebatar as sementes de lótus para si. Havia peixes e camarões gigantes e até moluscos monstruosos. Tinha muitos mais que não conseguia nem descrever. Um grande grupo de criaturas marchou para o interior da ilha na direção do lótus. Puta que pariu! O que são essas sementes de lótus? O cheiro agradável até fez elas ignorarem a presença da raposa prateada. Desconsiderando a existência das supercriaturas na ilha, parece que todas têm a intenção de arrebatar as sementes de lótus. Ansem ficou muito mais do que surpreso. Sua mente não conseguia pensar em que tipo de substância realmente incitaria tantas criaturas comuns a reunir o tipo de coragem necessária para enfrentar supercriaturas. No céu, diversos outros pássaros marinhos e criaturas voadoras apareceram. Sem medo, eles desceram atrás das sementes de lótus, ignorando a presença das supercriaturas que estavam presas em combate. Só que todas caíram no chão quando entraram na zona banhada pela luz azul do pavão.
Parecia que criaturas comuns não podiam suportá-la. Mais e mais criaturas chegaram à colina, apenas para morrer assim que chegavam. Algumas foram mortas pela luz, outros vítimas do combate violento entre a lagosta e o pavão. Não demorou muito para que um grande número de corpos se reunisse e construísse uma colina, só que tingida de vermelho. Vamos recuar, é muito perigoso aqui, a rainha disse e começou a se retirar da cena. Ansem notou o rápido avanço do amadurecimento das sementes e não queria sair de mãos vazias. Depois de refletir sobre o que fazer por um bom tempo, ele passou a raposa prateada para a rainha. Tira ela daqui, vou tentar pegar as sementes. Mas a raposa prateada pulou para longe, não querendo sair também. Seu corpo era incapaz de ficar reto na luz, quase tão intoxicado quanto a lagosta. Embora a luz não pudesse causar dano na raposa prateada, seria difícil para ela exercer força para subir, arrebatar as sementes e sair. Saia daqui. Não se preocupe, eu vou te dar algumas das sementes depois que eu pegar, Ansem falou com a raposa prateada. Mas não ouviu ou era muito teimosa para sair. Ela queria pegar as sementes de lótus, apesar da sua incapacidade. Ansem agarrou a raposa prateada e a forçou a voltar. Estava se comportando como quase qualquer outra criatura, desistindo de tudo que podia para pegar as sementes de lótus. O pavão e a lagosta ainda estavam presos no conflito turbulento. Se qualquer outra criatura tentasse subir a colina, elas seriam mortos no meio da batalha deles. Ganhar as sementes de lótus seria um prêmio muito difícil. De repente, de dentro do lótus, uma luz brilhante explodiu. Era vermelha e disparou um feixe para o céu, expandindo-se como o broto de uma flor em si. O cheiro agradável se espalhou por todo o mar, incitando ainda mais criaturas a virem e lutarem por ele. O lótus amadureceu. Capítulo 610 – Sementes do lótus de cristal de sangue. As criaturas na ilha não tinham mais a intenção de lutar entre si. Cada uma delas exerceu toda a força que tinha para subir a colina a fim de arrebatar as sementes antes que as outras pudessem. O pavão era o mais próximo e, com sua capacidade de voo, não poupou tempo para subir lá. Embora Ansem realmente quisesse agarrar o lótus, ele foi atrasado pela necessidade de evitar que a raposa prateada saísse por conta própria. Assim, perdeu a chance e chegou tarde demais. Quando o pavão estava prestes a bicar e engolir a planta de lótus, parecia que uma semente do lótus de cristal de sangue se abriu. Sendo mais preciso, parecia que os cristais de sangue estavam começando a brotar duas asas translúcidas, tão finas quanto as de uma cigarra. As asas começaram a bater e voar para longe do broto do lótus. As sementes voadoras de repente se chocaram no rosto do pavão, fazendo a besta gigante recuar, gritando de dor. Depois do leve golpe, bolhas vermelhas e gigantes queimaram seu rosto, de modo que ela continuou a recuar, chilreando em agonia. Em seguida, pegou voo e voou para longe, não voltando mais. A lagosta parecia ignorar o que havia acontecido com o pavão e, em vez disso, competiu para tomar seu lugar e comer o lótus. Mas, no segundo seguinte, cristais de sangue voaram novamente e foram para a concha da lagosta. A lagosta rugiu ensurdecedoramente e decidiu recuar depois de sofrer o golpe. Em um instante, rastejou a todo vapor para longe e pulou de volta no mar. Ansem ficou congelado no lugar, vendo que as coisas que pareciam cristais vermelhos não eram realmente sementes de lótus. Eram vespas vermelhas, em forma de pequenas pedras preciosas de rubi. E cada uma delas tinha um ferrão letal. Ansem viu as vespas perfurarem a concha da lagosta e as penas do pavão como se não fossem nada. A enorme bolha que emergiu no rosto do pavão indicava o quão venenoso era. Ver supercriaturas como o pavão e a lagosta fugirem assustadas fez Ansem ter calafrios. Agora, ficou feliz por não ter sido capaz de chegar lá antes das outras criaturas. Se tivesse sido atingido por uma daquelas vespas, acabaria muito pior do que elas. Muitas vespas de cristal de sangue estavam agora voando para fora do lótus. Ansem não tinha certeza se foi a própria planta que deu origem aos cristais de sangue,
ou se uma vespa-mãe havia plantado os ovos recentemente. Só que não importava sua origem, porque era claramente uma armadilha cruel e algo que não lhe traria nenhum benefício. 18 vespas agora dispararam do Lotus, carregadas por suas asas delicadas. A toxicidade do veneno delas era tão perigosa para uma criatura comum quanto para uma super-criatura. As consequências de ser picado eram horríveis. No início, uma bolha gigante se formava e depois os ossos se liquefaziam. Por último, o próprio corpo inflava, ficando cada vez maior até explodir como um reservatório de pus e sangue. Quando as criaturas foram salpicadas com excesso de veneno, seus corpos e rostos ficaram queimados com bolhas enormes, mesmo que o efeito que deu nelas não fosse tão letal quanto uma picada. Corra! Ansem agarrou a raposa prateada e correu para a praia. As vespas de cristal de sangue eram assustadoramente rápidas, e ele não fazia ideia se seu corpo poderia ou não suportar o ferrão delas. Sem a luz do pavão, a raposa prateada e a rainha conseguiram abrir os olhos. A fragrância anteriormente agradável tinha ficado mais leve, e parecia que tirou todas as criaturas do atordoamento de antes. Com medo, todas agora fugiam da armadilha vil das vespas. Com tantas criaturas espalhadas por aí mortas e ensanguentadas, a ilha parecia um pedaço do próprio inferno. O número de mortes de criaturas seria imensurável neste dia. 2 pessoas e uma raposa correram em direção ao oceano. Nenhuma criatura lutou entre si, ou sequer pensou em atingir os humanos, porque fugir era o único objetivo na mente de todos naquele momento. Pensei que poderia colher alguns benefícios daquele troço do Lotus, agora vejo o erro que eu estava prestes a cometer. Ansem se sentiu um tolo. Quando se virou para dar uma olhada no que estava acontecendo atrás dele, sua mandíbula caiu no chão. Uma das vespas estava indo na direção deles. Como um meteoro vermelho e ardente, ela estava se aproximando deles a uma velocidade aterrorizante. Hora perfeita para ser azarado! Olha o tanto de criaturas ao redor, então por que diabos veio atrás da gente? Ansem agora perdeu todas as esperanças. O corpo dele se fortaleceu, ardendo com todo o poder e força que tinha. Seu coração bateu como um trovão rítmico. Quando seu 7º sentido se lançou para um nível totalmente novo, seu sangue começou a ferver. A rainha notou que Ansem não era mais lento do que ela e ficou surpresa. Se ele não tivesse desbloqueado o bloqueio genético, era impossível conseguir acompanhá-la. Contudo, agora não era hora para parar e questioná-lo sobre sua mentira, então só cerrou os dentes e continuou correndo o mais rápido possível. Enquanto continuavam correndo, ela percebeu que Ansem estava realmente ganhando velocidade e logo a alcançou. Depois de um tempo, ficou muito à frente, enquanto ela não conseguia acompanhá-lo. Ansem também acabou de perceber que sua velocidade tinha aumentado exponencialmente desde que abriu o bloqueio genético. A pele de Jade não lhe deu a capacidade de controlar o gelo, mas a quantidade de poder que ganhou parecia maior do que a maioria das pessoas recebia depois de abrir o bloqueio genético. Porém, sua alegria durou pouco quando notou a vespa vermelha se aproximando cada vez mais. Ansem estava certo de que o alvo dela eram os 3. Caso contrário, ela não os teria seguido tão longe assim. Só que não tinha certeza de qual dos 3 era o alvo principal dela. Será que era ele? A raposa prateada? Ou a rainha? Temos que nos dividir! Ansem gritou com a rainha antes de ir em outra direção. Como suspeitava, a vespa se virou exatamente na direção dele, seu alvo era de fato Ansem. Se fuder! Ela está mesmo vindo atrás de mim e da raposa prateada. Mesmo já esperando isso, Ansem não pôde deixar de reclamar. As vespas eram muito rápidas. Mesmo com a velocidade altíssima dele, ela agora alcançou Ansem e fez o seu primeiro ataque. Com todo o seu poder, ele se esquivou enquanto ainda mantinha sua velocidade. A vespa de cristal de sangue era tão pequena que era difícil acompanhá-la na velocidade em que ambos estavam indo. Se não fosse pelo incrível 7º sentido do Ansem, já teria uma bolha enorme no corpo.
Ele teve dificuldade de acompanhar a vespa com os olhos, mas executou o Sutra Dongguan e usou seus sentimentos para determinar quando e onde a vespa atacaria em seguida. Assim, conseguiu se esquivar de cada ferrão. A raposa prateada, que ainda estava aninhada no peito dele, ficou muito alerta. Trovões brilharam nos seus olhos, mas, por mais que tentasse, a vespa era rápida demais para ser acertada pelo trovão. Ansem não tinha certeza de por mais quanto tempo poderia aguentar. Tudo o que podia fazer era continuar se esquivando a caminho da praia. Ele tinha que entrar no mar, independentemente do que acontecesse. Se outras vespas decidissem se juntar à perseguição, tudo estaria acabado. Não importava o quão proficiente fosse em sentir as localizações dela, esquivar-se demais delas seria dificílimo. Mais uma era tudo o que precisava para fazer uma diferença enorme. Lidando com essa única vespa, Ansem já estava usando seus talentos incomuns de intuição e julgamento ao máximo. Além disso, também não podia usar seu sétimo sentido para lidar com a vespa agora. A rainha já tinha chegado no litoral quando viu Ansem tendo problema com a vespa. Cerrando os dentes, ela invocou uma faca de arremesso e jogou na direção dele. Mas era impossível acertar a vespa, que era rápida demais, porque não conseguia rastreá-la. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.